A gente foi convidado para falar um pouco sobre a história da prostatectomia radical, né? Onde ao longo dos anos, várias evoluções técnicas, as abordagens diferentes foram acontecendo desde 1904, pelo Dr. Jung, passando pelo Dr. Milling com a abordagem retroperitoneal, chegando aí com os trabalhos de Patrick Walsh, reformulando totalmente a anatomia dessa cirurgia, e depois as abordagens minimamente invasivas com a laparoscopia e mais recentemente com a robótica, passando agora o que vai acontecer com a telecirurgia. Então, esse evento é muito interessante, vai ser muito interessante por poder mostrar vários momentos da prostatectomia radical e com professores renomados falando das suas especificidades e das suas competências, tanto na cirurgia perineal, retropúbica, laparoscópica e robótica. Bom dia a todos. Parabenizar a Sociedade Brasileira de Urologia, a seccional do Rio Grande do Norte, por um evento como esse, diferente do que a gente está acostumado a ver, então que traz um foco muito específico em cima da prostatectomia radical, meio que comemorando seus 120 anos e trazendo pessoas da expressão dos professores que estão aqui sentados na mesa para falar de cada uma das suas modalidades. Sou aqui de Recife, cidade vizinha, amigo de um monte de gente daqui, então para mim é sempre um prazer estar presente aqui e agradeço mais uma vez o convite. Então, eu vou fazer, na realidade, um preâmbulo das próximas apresentações, fazer um breve relato aqui do que se passou na história da medicina para chegar ao que a gente tem hoje na medicina, na urologia, na situação da prostatectomia radical. Então, assim, foi descrito pela primeira vez como uma patologia, com uma doença muito rara, em 1853, por esse cirurgião do London Hospital, porque até então não se tinha o câncer de próstata como uma doença, como a gente vê hoje, 150 anos depois dessa descrição, como um problema, uma doença de bastante prevalência, com um problema de saúde muito significante. E até o começo do século XX, todos os tratamentos eles visavam basicamente tratar sintomas obstrutivos, independente se o paciente tinha ou não câncer de próstata. Então, o primeiro relato vem em começo do século XX, 1904, com o trabalho do professor Jung, que descreve a prostatectomia através da via perineal como opção para tratar esses pacientes com câncer de próstata e se torna, assim, a via de acesso prevalente nos próximos 40 anos. Então, até então, todo mundo que operava próstata operava pela via perineal, até que esse cirurgião irlandês, esse urologista irlandês, o Dr. Milling, ele descreve o acesso pela via retropúbica como uma forma de melhorar o acesso e o tratamento da doença prostática através da via extraperitoneal e retroperitoneal, e favorecia, sim, ainda mais o acesso aos gânglios, aos linfonodos, quando se precisasse fazer uma linfadenectomia. Ele, durante 16 anos, que foi o tempo mais ativo de sua vida privada, de tratamento de pacientes urológicos, ele operou muito em Londres e viajava para todo lado, mostrando sua técnica, a facilidade de reprodução dessa técnica. Porém, muitos pacientes, além de sangramento, tinham muitos resultados de insucesso com a questão da função erétil, né? Até que, em 1983, mais uma, acho que talvez seja, pelo meu ponto de vista, o momento mais importante assim, na trajetória da prostatectomia radical foi o trabalho de Patrick Walsh, quando ele descreve a sua técnica com as variações da técnica, mostrando preservação dos feixes e conseguindo com isso que o paciente tivesse uma resolução melhor do seu tratamento, porque era um paciente que passava a não apresentar sangramentos proibitivos, como acontecia no passado, além de que se conseguia preservar a função sexual. Então, esse talvez tenha sido um grande marco da prostatectomia radical, o trabalho de Walsh,
que, baseado nos seus conceitos, a coisa seguiu à frente, e aí já com a ideia de fazer a miniaturização da cirurgia. Então, a partir de 91, Dr. Schussler ele faz uma tentativa, ele opera 9 pacientes, fazendo sua tentativa de mostrar que a via laparoscópica, que era uma via crescente nessa ocasião, final dos anos 80 e anos 90, de fazer com que a prostatectomia radical fosse realizada por laparoscopia. E depois dos 9 casos operados, a consideração que ele faz, a conclusão que ele faz, é que não tinha vantagem alguma fazer isso por laparoscopia, se aumentava o tempo cirúrgico, o tempo de internamento, e não tinha nenhuma vantagem, e, em tese, isso foi parado, ou seja, essa tecnologia não deveria prosseguir, porque os resultados não justificavam a cirurgia minimamente invasiva. Esse trabalho foi publicado em 97, que foi o mesmo ano. Pode passar? Que foi o mesmo ano que, em Bordeaux, na Clínica Santo Augustin, Dr. Richard Gaston, que trabalhava com o Dr. Thierry Piechot, eu tive o prazer e o privilégio de poder ter feito meu fellow nessa instituição e ter tido relação pessoal com essas duas figuras. Em 97, o Dr. Gaston ele faz a primeira prostatectomia radical laparoscópica com sucesso. Então, ele começa a mostrar. Ele não tem isso publicado, isso foi uma falha da história. Ele não publica seu trabalho, mas ele treina muita gente, ele ensina muita gente, e até que... Pode passar o próximo. Em anos seguintes, também na França, no Instituto Montsouris, Dr. Bertrand Guillonneau e Dr. Guy Valencian, eles publicam, né, eles fazem a sua série de casos, pode passar, e publicam aquilo que eles chamam de técnica de Montsouris. E, a partir daí, houve um desenvolvimento muito grande e uma difusão muito grande da laparoscopia mundo afora, mostrando, sim, que a laparoscopia ela poderia ser realizada com sucesso. É lógico que a curva de aprendizado, nesse momento, era uma curva de aprendizado maior do que da cirurgia aberta, mas que os pacientes apresentavam bons resultados do ponto de vista oncológico, bons resultados de continência urinária e também bons resultados do ponto de vista de potência sexual, fazendo com que a laparoscopia definitivamente entrasse no armamentário urológico para o tratamento do câncer de próstata. Pode passar? Até que, no ano 2000, chega a cirurgia robótica. Essa charge aqui é uma charge bastante interessante, que ela foi feita em junho de 1921, descrevendo o que seria uma sala de cirurgia no ano 2000. Que coincidência ou não, esse cara podia ser um grande visionário. Mostra a sala de cirurgia robótica foi exatamente no ano 2000, e a gente vê na figura um cirurgião sentado, operando sentado, utilizando pés e mãos para manipular um console e, com isso, mover pinças articuladas através de sistema de roldanas para operar um paciente à distância. E isso nada mais é do que o que a gente tem hoje com a cirurgia robótica. Pode passar o próximo? E aí alguns passos foram tidos. Então, há uma controvérsia sobre a primeira cirurgia robótica. O Dr. Abu ele publica esse trabalho, esse artigo mostrando a realização da primeira prostatectomia robótica. Você vê que bastante incipiente, ainda com o Da Vinci Standard, a versão inicial do Da Vinci, mas com um tempo de 420 minutos de console. Pode passar o próximo. E aqui, essa foto de baixo, a foto do Dr. Binder, que teoricamente seria a foto da primeira prostatectomia radical, onde ele opera uma série de pacientes e mostra o potencial dessa estrutura, dessa plataforma robótica, para ter a intenção de melhorar os resultados na prostatectomia radical. Pode passar? E, a partir daí, vem alguns trabalhos, só mostrando aqui como ilustração, alguns trabalhos descrevendo mudanças técnicas com a intenção de melhorar os resultados funcionais sem comprometimento do resultado oncológico, como o trabalho de Manimeno, com a preservação do véu de Afrodite. Próximo. A descrição dos primeiros casos do Dr. Patel, que teve um papel bastante relevante na difusão, com sua técnica bem padronizada de difusão da maneira de se operar com cirurgia robótica. Próximo, Dr. Gaston, que descreve sua
sua técnica por acesso lateral, uma técnica bastante difícil, mas que mostra uma preservação bastante significativa das estruturas periprostáticas, trazendo bons resultados de continência e de potência. Mais recentemente, a descrição da técnica de Hatches Sparing, que é a técnica que você não solta a bexiga do seu ponto natural, você opera por baixo, com a promessa de melhoria de resultados de continência, que o que a gente consegue ver até hoje são alguns resultados mostrando melhoria da continência precoce, mas não necessariamente de continência global, que fica muito semelhante ao que se tem hoje no acesso anterior também, foi descrito por Bocciardi e por Galfano, e a volta para a perineal, só que agora com acesso da plataforma robótica, que o Dr. Kauk, de Cleveland, descreve essa forma, essa modalidade, e agora com as plataformas de portal único, facilita a realização desse acesso também perineal. E depois disso, a gente parte para uma próxima etapa das cirurgias, das telecirurgias, que em novembro do ano passado foi realizada pela primeira vez uma cirurgia com paciente à distância. Então, o Dr. Patel estava na cidade de Beijing, Márcio na cidade de Harbin, 1.500 quilômetros distantes, e com mínimo delay, praticamente imperceptível, foi realizada essa primeira prostatectomia robótica através de telecirurgia. Então, o avanço das tecnologias, da tecnologia de novas plataformas robóticas, a gente vê uma pleiade agora de plataformas chegando no mercado, prevê e tenta fazer com que esse tipo de cirurgia ele possa também ser levado a operar pacientes à distância através da telecirurgia. Trazendo para a história aqui do Brasil, eu tentei procurar, eu procurei, mas não consegui achar, e eu espero que o Dr. Renato e o Dr. Miguel me ajudem nas palestras dele. Quem foi que fez a primeira prostatectomia radical aberta no Brasil? Eu não achei relato disso em lugar nenhum. Quem fez a primeira perineal no Brasil? Tampouco, né? Então, aqui eu elenquei alguns nomes que eu julgo fundamentais para a história da prostatectomia radical no Brasil. Começando a falar para o Dr. Miguel Cirúrgico, que foi professor titular de 2 grandes escolas em São Paulo, né? E um exímio cirurgião, todos aqui o conhecem, sabem da perícia que tem com as mãos e da importância que teve na divulgação dessa técnica de prostatectomia radical aberta no Brasil inteiro. Então, é um homem que operou, acho que no Brasil inteiro, e que pessoas do Brasil todo foram procurá-lo para operar pela técnica retropúbica. Então, é uma pessoa que divulgou, levou para o Brasil inteiro os princípios da cirurgia radical de próstata, feita de forma anatômica. Dr. Renato Prado Costa, que é a figura master aí da via perineal, não é? Eu ontem no jantar conversava com ele que desde residente nos congressos participava e via sua apresentação suas apresentações apaixonadas sobre a via perineal, mostrando ser uma forma menos invasiva e por questões de curva de aprendizado, não sei, ou de divulgação mesmo, nunca conseguiu chegar à dimensão da prostatectomia radical retropúbica. A técnica, isso eu não falo de Renato, eu falo da técnica em si, né? De ocupar um espaço que a retropúbica ocupou. Depois o doutor Mirandolino Mariano, que esse foi quem fez a primeira prostatectomia radical no Brasil, por via laparoscópica, em 1997, no mesmo ano que foi realizada por Gaston, meses depois, e que também teve uma relevância muito grande na divulgação e no treinamento de cirurgiões, de urologistas, em prostatectomia radical pela via laparoscópica. Então, quem faz laparoscópica, em algum momento da sua vida, teve contato com o doutor Mirandolino, seja em sala de cirurgia, seja em congresso, seja em curso, uma pessoa que foi uma divulgadora dessa abordagem. Também, como relato aqui, deixar registrado, foi quem fez a primeira prostatectomia simples por laparoscopia no mundo, ou seja, uma pessoa que se dedicou
frontalmente a laparoscopia, o desenvolvimento dela. Dr. Anuar Mitre, por ter sido a pessoa que fez a primeira prostatectomia robótica no país, né, ainda em 2008, e Dr. Rafael Coelho aqui presente, amigo pessoal, e que, por quem eu tenho uma gratidão muito grande, que foi um dos meus proctors aí nessa minha trajetória como cirurgião robótico, depois que a gente voltou da França e começou o treinamento de fato aqui em Recife. Rafael e Patel estavam presentes lá, e eu tenho uma gratidão muito grande a Rafael por isso. E, sem dúvida nenhuma, pela experiência que tem, pelo volume que tem e a capacidade cirúrgica que tem, e a divulgação de Rafael, seguramente, como o Dr. Miguel, nos seus diferentes campos. É uma pessoa que opera gente do Brasil inteiro e vai a todo canto que tem robô para treinar as pessoas. Então, acho que são nomes que têm que ficar registrados na história da prostatectomia radical aqui no Brasil. Pode passar. Eu sou um viajante nesse barco, eu sou um espectador. Terminei minha residência no ano 2000, fazendo cirurgia, prostatectomia aberta, treinado pelo professor Roberto Cohen, que foi treinado pelo professor Miguel Cirurgi. Depois, a partir de 2006, a gente começou a fazer laparoscopia, e fazemos até hoje no SUS, onde a gente não dispõe de plataforma robótica. E entre 2008 e 2009, eu fiz meu fellow de robótica, e o robô chegou em 2016, primeiro caso em Recife operado por Patel e por Rafael, e desde então a gente vem fazendo a cirurgia pela via robótica. E, ao longo desses anos, a gente vem colecionando figurinhas, e pode passar o próximo, e a gente, alguns nomes desses que eu citei da literatura, da história da urologia, eu pude ter contato pessoal com eles, como o Dr. Guilenot, Dr. Valencian, Thierry Pechot, Gaston, Patel, Claude Abu, Rafael Coelho, Dr. Mitre, Dr. Mirandolino, pode passar a próxima. E eu reservei, pode passar a próxima, aqueles dois cantinhos ali, pode passar a próxima, para completar meu álbum de figurinhas, que hoje eu consegui tirar foto com o Dr. Miguel e o Dr. Renato. Pode passar. Então, aqui é só um resumo da timeline do que foi a prostatectomia radical ao longo do tempo. E eu queria só, mais uma vez, agradecer o convite de estar presente aqui com vocês e poder compartilhar desse momento aqui. A Sociedade de Urologia de Natal está de parabéns. Muito obrigado.